Eu falei, então você tem duas opções, ou continuar do jeito que você tá, na sua zona de conforto, ou você começa a agir agora. A escolha é tua, daqui 3, 4 anos não reclama. O cigarro me ajudou a emagrecer. Uhum. Calma, gente, eu vou explicar. Calma, antes que vocês pensem. Quem é ex-fumante sabe que é um vício difícil de Sim. você largar. E aí, quando eu iniciei o processo de emagrecimento, foi uma das coisas que realmente eu falei para mim mesma assim, cara, você deixou de fumar. Por que você não vai emagrecer? Eu falo que você primeiro tem que ter a clareza. Isso. Vai dar clareza, você vai traçar os seus objetivos, mas é traçar de verdade, não só da boca para fora. Depois de traçar o objetivo, você vai para a parte da disciplina, que é ter a rotina, e aí é questão de tempo para você ter resultado. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Mindcast Pessoas e Negócios. Como vocês já sabem, aqui nós acreditamos que para fazermos negócios precisamos de pessoas engajadas, pessoas com energia e pessoas com vontade de fazer acontecer. E para que a gente realize esse tripé, existem alguns pilares que precisamos seguir. Entre eles, disciplina, constância, propósito. E para conversarmos sobre isso, estamos novamente hoje com a Bruna. Bruna, seja muito bem-vinda novamente ao Mindcast. Que delícia estar com você novamente. Delícia estar aqui de novo, né? É sempre muito gratificante, a nossa conversa flui, né? A gente sabe que pode atingir muitas pessoas com o nosso conhecimento. Com certeza. A gente começou o podcast antes já, né? Já. A gente já estava fazendo o podcast antes de começar a gravação. É verdade. Porque é muito gostoso, né? Quando você encontra pessoas que têm essa mesma frequência, pensamento, a conversa só vai. A mesma frequência, exatamente. Que era o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu estou buscando essa reconexão comigo mesma e é impressionante o quanto parece que você começa... Parece não, você começa a atrair pessoas na mesma vibe que a tua, né? Isso que é legal. Porque você eleva a tua frequência. E parece que a vida, o mundo, o universo vai conspirando para trazer pessoas, aquelas pessoas que você precisa se conectar, que você precisa, que muitas vezes vai te puxar para o nível de cima, para um evento, como a gente estava falando. Exatamente. Porque às vezes a gente só precisa dessas pessoas na nossa vida para ir para o nível de cima, para dar um passo a mais, para subir um degrau a mais. Exatamente. Senão a gente fica sempre no mesmo lugar. Fica sempre... Porque a zona de conforto, ela... O próprio nome diz, ela é confortável. Né? Então é bom estar ali. Bruna, para a gente já pegar o nosso tema aqui, né? Que é um tema delicioso e ele é bem abrangente, né? Muitas pessoas, elas traçam ali objetivos como uma transição de carreira, uma mudança de vida, por exemplo. Eu costumo falar, sabe as promessas de final de ano? O dia da mentira. O dia da mentira. O 1º de janeiro, né? Exatamente. Então você pega ali a última semana, entre Natal e Ano Novo, começam várias reflexões, porque o próprio clima natalino, né, o próprio clima em si, ele te traz reflexões familiares, reflexões pessoais, profissionais, e as pessoas tendem a essa semana, ou no último dia do ano, a fazer os seus objetivos, né? Seja através de uma carta mágica jogada para o universo, através de um papel onde eu escrevo as coisas, através de um quadro de visualizações, cada um tem a sua maneira. E muitos não sabem nem o porquê estão fazendo aquilo, né? Simon Sinek, ele fala no seu livro Comece pelo Porquê, para que você tenha clareza do porquê você quer chegar a algo, né? Que uma grande conquista, ela começa por essa clareza. Por que eu quero isso? Então, algumas pessoas, assim, ó, eu vou falar algo que tende a ser universal. Vou emagrecer ano que vem, né? Então, a pessoa não coloca quantos quilos, quando que ela quer atingir aquele peso ideal e o porquê. É por uma questão de estética, é por uma questão de saúde, é por ambas as coisas. Então, fica no subjetivo, né? Vou emagrecer. Ou muitos colocam, vou emagrecer tantos quilos até tal mês, engaveta aquilo, porque não tem o porquê. Quando que foi a tua virada de chave, assim, ó, descobri o meu porquê, tive clareza
E se quando isso aconteceu, os seus resultados melhoraram? Bom, tudo começou e não faz muito tempo atrás. Eu comecei a me conectar com pessoas. Bom, ainda antes eu estava muito fechada, eu queria mudar, estava buscando conhecimento, só que eu ainda estava muito fechada, eu não deixava os outros entrarem. Por N motivos da minha infância, da minha adolescência, então eu estava meio machucada. O tempo foi passando e eu comecei a entender que eu precisava de pessoas, porque a gente não vai para cima sozinho, não tem como. Apesar de você deixar muitas pessoas para trás, você ainda vai encontrar muitas outras no caminho. Sim. E eu vou te dizer que nesses eventos, nesse conhecimento aí, nessa minha busca, eu conheci algumas pessoas e que elas começaram a me questionar, me fizeram questionar o porquê que eu queria certas coisas, eu estava muito perdida. Resumindo a história. Recentemente, não faz muito tempo, eu conheci algumas pessoas num evento que eu fui trabalhar como staff e contei a minha história. E eu sempre tive muita vontade de palestrar, de comunicar, só que não comunicar no um a um, mas de um para muitos. E nessa conta da minha história para essa pessoa, ele falou assim: Bruna, mas você já está cumprindo o teu propósito, você só não percebeu ainda. Eu falei: como assim? Quando você vai num evento ajudar como staff, levar água no palco, porque eu sou muito dar assistência no palco, né? Sim. Não sei nem como eu parei lá, mas eu fui parar. Tem muitos setores dentro de um evento para você ajudar, mas eu acabei de alguma certa forma no parar no palco. E aí eu falava: não, mas é só levar uma água. Ele falou: você não tá entendendo. Você não está entendendo. Só o fato de você levar a água no palco já é Deus te mostrando o que você precisa fazer. E eu já senti esse chamado há muito tempo, só que por medo, pela autossabotagem, pela falta da clareza, por não acreditar, ele subia toda vez que eu via alguém palestrando, alguém em palco, eu falava: é isso. Só que daí, logo que eu ia embora, eu fazia aquela chama se apagar dentro de mim e falar: ah, não, isso é coisa da minha cabeça. Deixar o ego falar mais alto, a mente falar mais alto. Não, isso é loucura, não. Imagina, como que eu vou estar lá? E eu sempre ia apagando. Toda vez que reacendia, eu apagava. E assim eu fui indo por um ano, 2 anos, 3 anos. Até que eu conheci essas pessoas esse ano, tá? Foi bem recente. Bem recente. É. E aí eles olharam para mim e falaram: você não tá entendendo, você já está no teu propósito, você está fugindo dele. Só que Deus está te colocando cada vez com pessoas, em lugares, em posicionamentos que fazem para você entender. Só você não tá percebendo isso, você não quer enxergar. Enfim, com essa conversa que eu tive, algo realmente daí virou a chave. Tipo, eu realmente já estou cumprindo o meu propósito sem eu perceber. Eu preciso fazer isso, de comunicar sobre disciplina. Isso ainda não estava muito claro, mas eu já comecei a entender. A história foi indo, eu fui para outro evento, depois fui mais para outro evento, eu fui conhecendo mais gente, aí entra o que você falou, que o universo, a vida vai trazendo essas pessoas, né? Vai, aham. E eu acho que chegou num ponto que Deus falou assim: filha, acorda pra vida, tá na hora, o teu chamado é aqui, é agora, você precisa agir. Enfim, só que eu ainda estava muito perdida, muito perdida. Eu falei: tá, como que agora eu vou realizar o que eu preciso fazer, que é comunicar, passar adiante o que eu sei? Eu vou fazer um evento. Sem conhecimento nenhum, sem preparo nenhum, foi literalmente pega na mão de Deus e vai. Foi mais ou menos isso. Convidei uma amiga minha, que também estava nesse mundo aí comigo. Ela também, ela me falou que ela queria, ela é terapeuta, mas ela não queria fazer o atendimento um para um. Ela queria fazer o atendimento de um para muitos. Só que como vai fazer assim? Evento e palestra, não tem outra opção, ou internet. Sim. E eu falei: ah, quer saber? Ela falou que ela estava compartilhando desse desejo, vamos unir forças e vamos fazer o nosso evento. E a gente foi, do jeito que a gente achou que era e do jeito que dava, mas colocando Deus em primeiro lugar. E nessa jornada, isso foi muito recente, tá? E nessa jornada, eu conheci outra pessoa que ela começou a me questionar: não, mas por que você vai fazer esse evento? Porque ela já tinha feito o evento dela, e ela já sabia de todos os perrengues, de todas as dificuldades. E ela começou a me questionar: mas por quê? Aí começou a clareza a entrar. A gente ficou 1h30, se eu não me engano, no telefone, e ela me questionando: mas por que disso? Mas por que daquilo? E por que você quer fazer isso? Tudo com o propósito de... Ela fez uma sessão de coaching com você. Fez. E era muita pergunta. E eu já tava começando a ficar com muita raiva dela. Assim, sim, porque tava mexendo. Tava mexendo. E ela dava uma resposta, ela me vinha com outra pergunta. Eu falava: meu Deus,
Chega, Que chato. eu só quero fazer o evento. Ela falou, mas é que não é bem assim, eu quero entender qual que é o motivo de você estar fazendo tudo isso. Só que foi muito transformador, porque daí começou a vir a clareza. Foi aí que eu comecei a entender o que era ter clareza. E não só fazer por fazer. E aí foram vindo as perguntas, os questionamentos, e aí eu comecei a entender. E numa dessas conversas, eu falei, mas é porque eu sou disciplinada. Mas por que você é disciplinada? Aí foi onde entrou onde foi a virada de chave, que deu, opa, eu sou disciplinada. Quando que você descobriu que você é disciplinada? Não, eu sempre fui disciplinada, do meu jeito, mas eu fui, sem dar esse nome, disciplina. Aí o marido dela, que estava escutando, falou assim, eu sou muito desorganizado. Se você me falasse que ia fazer um evento, uma palestra sobre disciplina, eu iria, porque eu quero ser mais organizado. Aí nessa hora a chave virou, eu falei, agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Então, as perguntas que ela me fez, o universo trouxe ela para mim, né? Deus trouxe ela para mim para falar assim, filha, você entendeu? É isso aqui que você precisa fazer. Porque eu tava muito perdida, muito perdida. Eu queria fazer algo, então eu tava toda hora tentando uma coisa, daí eu sou hiper focada. Aí eu ia lá, focava, aprendia e já mudava. Porque assim, eu vi que dava resultado, mas ainda não era aquilo. Vamos pro próximo passo. Tentava, aprendia, dava resultado, mas ainda não é isso que eu quero fazer, agora vamos pro próximo. E assim eu fui indo por 2 anos. Tenta e para, eu falei, não é isso ainda. Até que o mundo foi transformado a partir do momento que aquele menino me falou que eu já estava cumprindo meu propósito, daí as perguntas dessa minha amiga, enfim, tudo foi se unindo e aí de repente o véu caiu e eu falei, é isso. Eu senti no fundo do meu coração, agora é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que falar e é sobre isso que eu tenho que ajudar. Agora vamos olhar para trás. Nossa, a minha vida foi uma disciplina, foi um resultado, ter resultados constantes, ajudar outras pessoas inconscientemente a ter resultados. E aí eu falei, agora eu entendi, tudo fez sentido, né? Toda a minha trajetória, por mais confuso que fosse, sim, eu fui juntando as peças e falei, agora sim. E a partir do momento que eu comecei a ter resultado e ter clareza do que de fato eu queria fazer, aí eu comecei a entender, eu preciso também ajudar as pessoas, além de ter disciplina, a ter clareza, porque para ter disciplina e ter resultado, primeiro vai vir a clareza. Sim. E aí, como que eu ajudo a ter clareza? Inclusive, eu comecei a fazer uma mentoria com a minha prima, porque ela estava muito perdida e ela que veio me pedir ajuda. Porque daí eu comecei a me posicionar dessa forma, comecei a falar de um jeito diferente sobre o que eu acreditava, o que eu queria fazer. E ela falou, você pode me ajudar então? Aí eu precisava de uma cobaia, né? Falei, claro, vamos lá. E comecei por pequenas coisas, que pra mim é muito óbvio e pequeno, mas que pra ela são grandes vitórias. Sim. São grandes vitórias. Então, um exemplo, eu comecei a fazer com que ela tivesse micro hábitos na vida dela, né? Coisas bem pequenas, como arrumar uma cama. Porque ela não acreditava no potencial dela. Eu falei, por onde eu posso começar para ajudar, para mostrar que ela é... Porque eu vejo que ela é capaz, assim como as pessoas falam de você, você é capaz. Mas por que você mesmo não acredita? Sim. Tá, então por onde eu vou começar? Tive uma conversa com ela, fiz ali a roda da vida, para ela ver onde a vida dela estava mais confusa, daí ela ficou chocada. Desequilíbrio, né? Desequilíbrio, Pra ela olhar e falar assim, eu quero começar por isso daqui. Eu falei, por que você não acredita em você? Porque eu não acredito, não acho que eu sou capaz, aquilo que a maioria já pensa sobre si mesmo. Eu falei, então vamos começar. Peguei uma lista lá, falei, escolhe 3 que você vai fazer. Só que se você não cumprir, você vai pagar você vai ter penalidade, vai ter multa aqui. Não em dinheiro, mas em ações. Sim. Ela escolheu, se eu não me engano, a gente tá no 44º dia já. E ela arruma a cama todos os dias. Parece pequena a pessoa olhar e falar, mas arrumar a cama. Não, não é. Não é. Você se vencer todos os dias. Ela falou que hoje ela fica brava quando ela não consegue arrumar a cama porque tem gente dormindo na cama, entendeu? E aí, ela arrumar a cama, lê uma página por dia, mas ela não lê uma página por dia, ela lê muito mais. Uma pessoa que nunca tinha lido nada na vida. Ela leu um livro de 300 e poucas páginas em 19 dias. Quando ela terminou, parecia que ela tinha vencido o mundo, sabe? É como se ela tivesse... Naquele momento ela teve sucesso. Sim. Então, pra ela, daí esses dias eu conversei com ela, inclusive hoje a gente vai para um próximo passo, que é organizar o dia a dia. Colocar disciplina. O que eu tenho que fazer, de fato, para chegar no meu objetivo? Porque ela traçou os objetivos que ela quer até o final do ano. Tá, mas e agora? O que você tem que fazer, de fato, para atingir?
Porque não só falar, igual você falou. Isso. Não é só falar, eu vou fazer isso, eu vou emagrecer, tá? Eu preciso de data de início e data de término. Exatamente. E o que eu tenho que fazer para chegar lá? Exatamente. Mas por que eu comecei a fazer isso? Porque eu comecei a aplicar isso na minha vida. Quais são os hábitos que eu preciso colocar? Quais são as atitudes que eu preciso ter? O que eu preciso fazer para chegar lá? Porque como eu estava perdida antes, que eu não tinha clareza, eu estava tirando para tudo quanto é lado. É porque daí, quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Exato. Exato. E aí foi isso que eu tô mostrando para ela. E aí hoje a gente agora, depois de mostrar que ela é capaz, que ela consegue ler, que ela consegue arrumar a cama, que ela consegue ter os micro hábitos dela, que agora ela já se sente uma vencedora, por mais pequeno que seja. E aí eu tenho um grupo que ela tem que ficar me mandando todo dia, porque se ela não mandar, ela vai ter que pagar alguma multa por não ter feito, porque aí a pessoa sente. Sim. Ela vai sentir, opa, não fiz. Se eu não fiz, eu vai ter consequências. E aí a gente tem o nosso grupo, se chama Operação Recomeço. Que legal! O nome é Operação Recomeço. E todo dia, e já virou um hábito. Agora, se a gente permanecer por mais 45, vão virar 90 dias. 90 dias vai virar parte da identidade dela. E aí ela já vai ser dela o ler, o respirar profundamente e o arrumar a cama. Aí eu falei, você quer acrescentar mais alguma coisa para fazer parte da sua rotina? Ela tá pensando. Mas tem que ser aos poucos, porque também não dá para ser. Um dia eu não faço nada, de repente do outro dia eu já cortei tudo ou tô fazendo 1000 coisas. Exatamente. Não tem como. Então, aos pouquinhos. Então, é um processo. E vejam, né? São pequenos hábitos, né? Não é você transformar assim da noite pro dia. Sabe quando você me lembrou uma coisa? Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu lembro que foi um aniversário meu, eu ganhei uma bicicleta do meu marido, porque eu nunca tinha andado de bicicleta na rua. Eu fui criada em condomínio fechado e meu pai não deixava eu andar de bicicleta na rua. Então eu andava em um condomínio assim, beleza. Quando você tem 10 anos de idade, a proporção de tamanho é diferente. Então aquele condomínio era grande. Quando você tem 15 anos, aquele condomínio não é grande. É super pequeno. Era um condomínio de 7 sobrados. Então você imagine que era um condomínio pequeno. Então, andar de bicicleta ali com 15 anos de idade, você tem até vergonha, né? As pessoas vão rir da tua cara. E meu pai nunca deixou eu andar de bicicleta na rua. Porque era perigoso, porque eu me ia roubar, porque eu me ia atropelar, enfim. Meu pai foi um mega pai, mas me criou cercada de medos, né? E aí o meu marido me deu uma bicicleta de presente. Tinha quase 30 anos quando ele me deu e eu falei, tá. Eu tenho a bicicleta e agora o que eu vou fazer com essa bicicleta? Cara, eu não sabia pedalar na rua, eu não tinha aquela coordenação motora, sabe? Olha, vai, pedala. E aí ele ia comigo pedalar e eu lembro que nós saímos, nessa época nós morávamos ali no Boqueirão e fomos até o centro. Nossa. Era muita coisa. Aquilo pra mim era como ir de Curitiba pro litoral, pedalando, entendeu? E aí eu lembro que chegou em um dado, eu ia assim... Daí eu falava assim, nossa, tá muito longe do centro. E ele falava assim, não pense no centro. Tá vendo aquela placa ali? Pense em chegar só até aquela placa. Aí chegava naquela placa, tá, a gente chegou. Agora vamos à próxima placa. Vamos chegar na próxima placa. E nessa de chegando de placa em placa, a gente chegou na Carlos Gomes, no centro de Curitiba. Ele falou, tá vendo? Então não pense lá no final. Né? Lá ao final é o teu objetivo macro. Mas agora o micro são as placas. Vai de placa em placa até você chegar lá. Então, você me contando o que você fez com a sua prima, e eu fui ouvindo, eu falei assim, você nossa, mas ele fazia isso também. E era inconsciente, né? Porque o objetivo macro era chegar ao centro da cidade. O micro era, vamos olhar de placa em placa, que você vai conseguir chegar lá. Aí não fica longo o processo. Não fica longo, não se torna ansioso, né? Porque toda hora você vai ter ali um resultado, uma vitória no caso, né? Ah, cheguei numa placa, é uma vitória. O sentimento que você tem é de vitória. E aí você não entra naquela autossabotagem, porque quando se você, que nem você estava pensando só quando eu vou chegar no centro, estava muito distante. Logo já ia gerar uma frustração. Se ele não tivesse moldado, reprogramado momentaneamente teu cérebro naquele momento, você não ia querer continuar. Ia chegar num certo ponto, não, chega, vamos voltar. E aí entra a frustração. E a hora que começa a entrar a frustração, toda hora é frustração, 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 você vai começar a se sentir incapaz de fazer as coisas e você vai começar a procrastinar.
Isso, exatamente. É daí que vem, porque o seu cérebro, ele, que nem a gente falou, ele quer conforto. Então, tudo que vai te tirar do conforto, ele vai tentar te convencer a não fazer. Isso, Porque ele quer economizar energia. exatamente. E pra gente conseguir vencer, burlar esse sistema e vencer, são esses pequenos passos. Por isso que eu comecei com ela por uma coisa muito boba, que era arrumar uma cama. Mas sabe que para mim, o arrumar a cama, quando você é adolescente, bom, eu venho de uma geração que assim, ó, a minha mãe tinha diarista, né? E de maneira alguma ela arrumava a cama. Isso era regra na nossa casa. Ela estava lá para limpar e não para arrumar a cama de ninguém. Então, para mim, o arrumar a cama, e a mãe falava assim, ó, como é que vai ser para aula sem arrumar a cama? O teu anjo da guarda continua dormindo. Tem que levantar o anjo da guarda. Então, arrumar a cama, até quando eu tô em hotel, não vou dizer que eu arrume a cama. Você dá uma ajeitada. Mas eu dou uma ajeitada, porque é intrínseco isso. E já faz parte da sua identidade. Faz parte da minha identidade, exatamente. Então, assim, e é como se o meu dia começasse organizado. Já aconteceu de eu sair sem arrumar a cama? Já aconteceu. Acordei atrasada. Aí, assim, do acordar atrasada até o final do dia, uma sequência de coisas erradas foram dando. Porque daí você acorda atrasada, aí sabe aquela questão, você bate o dedinho no canto da cama, aí você xinga, daí daquele xingar você vai escovar os dentes, não tem a pasta de dente, aí você xinga, aí você tá tomando café, você deixa cair, aí você xinga, aí o negócio vai... Só desanda. Só desanda, alguém te fecha no trânsito e vai o dia inteiro, e a cama ficou desarrumada. E é muito engraçado, porque daí eu falo, puta, se eu tivesse arrumado a cama, não tinha acontecido. Porque faz parte da identidade. Faz para muita gente é besteira. Para a maioria é besteira. Para a maioria. E para mim não. Por isso, quando você começou a falar, fez total sentido. Vou fazer a minha filha ver esse podcast. Arrumar a cama. Aí ela vê que não é a mãe dela. Porque a mãe, quando fala, não tem o mesmo peso. E é isso mesmo. É o pequena... São pequenos detalhes que fazem a diferença. Nessa lista tem muitas outras coisas que, como eu falei, parecem bobeira. Sim. Mas não são, que nem, eu tenho vontade de tomar 2 litros de água. Tem formas de começar a fazer com que você mude e passe a tomar. Isso é um micro hábito, faz parte. Mas o ideal é começar com apenas 3. Para você poder mostrar que você é capaz. Porque a gente passou uma vida inteira só empurrando com a barriga. Exatamente. Né? Buscando conforto todos os dias, o tempo inteiro. E aí você não quer mais se esforçar, que nem às vezes você não quer se esforçar a fazer uma comida, porque é melhor pedir um iFood. Isso. Você não quer se esforçar a fazer certas coisas porque tem outras formas mais fáceis. Exato. E aí quando você vê, passou uma vida toda e você simplesmente sobreviveu. E não é pra ser assim. A vida ela é muito bonita pra gente só deixar passar, só pra sobreviver. Ela é muito mais que isso. Nossa, é muito mais. Você sabe que eu comecei o podcast falando sobre as promessas de final de ano, e eu sou uma das pessoas que faço, e durante muito tempo, e olha, a gente já teve essa conversa, mesmo com conhecimento em PNL, em neurociência, formação e coaching, a maior parte da minha vida foi uma autossabotagem. Hoje, quando eu reflito, foi a maior parte. E uma das coisas que eu fiz no final do ano, novamente, foi... Só que daí eu fiz diferente. Eu coloquei assim, eu estou muito feliz e agradecida porque estou saudável e emagreci 20 quilos. Como se aquilo já tivesse acontecido. E de lá para cá, eu voltei da praia de férias e aí no dia 13 de janeiro foi o divisor de águas, porque foi uma segunda-feira, estava voltando à rotina normal e foi assim, bom, agora eu vou colocar aquilo em prática, aconteça o que acontecer. E Bruna, o ano começou de ponta cabeça. Tudo que não estava no script, não estava planejado, aconteceu, né? Eu falei, não, sempre me auto-saboto, dessa vez vai ser diferente. E eu queria os 20 quilos, né? Eu emagreci 22 quilos, de lá para cá. Os primeiros 60 dias, principalmente, foram os piores, porque eu tive abstinência do açúcar, né? Então, assim, eu comia muito bolo, eu comia bolo diariamente. Eu não sou chocólatra, mas eu sou do doce, do bolo. Do bolo. Sabe? Eu entendo super. Eu também amo bolo. Aquele bolinho recheado, assim, de baba de moça com morango, assim, que você corta aquilo. Gente, que delícia. E foram todo dia. E aí, novamente,
né? As pessoas vão achar assim, nossa, ela é muito dependente desse marido, mas é porque ele é o disciplinado da relação e não eu. E aí ele falava assim, ó, academia, né? Então vai ser uma reeducação alimentar, ele é personal, para ele é muito mais fácil me direcionar, e academia todos os dias. E eu não preciso nem te falar que no começo, assim, doía a unha, o pé, os cílios, tudo acontecia para ir para academia. Ele falou, ó, você vai? Ele falou, e nós vamos de manhã, para não dar tempo de pensar. Acorda e vai. Uhum. E tenha, você vai colocar na sua rotina, inclusive, o horário de ir para academia. Não é um dia às 7, outro dia às 10, outro dia às Rotina. 15. Rotina. O teu cérebro vai ter que entender. E aí ele joga muito baixo comigo, né? Ele fala, inclusive, você sabe disso melhor do que eu. Então ele joga sujo comigo. E foi. E agora eu já recalculei a rota. Porque eu falei assim, não, se eu emagreci 22 quilos e eu ainda não tô como eu quero, eu vou dar mais uma esticada na corda. Então eu coloquei uma nova meta, que no total tem que ser 30. Então agora preciso mais 8 quilos. E agora já tá natural. Então agora, Bruna, nós estamos no inverno, festa de São João para tudo que é lado. Amo de paixão esses docinhos, juninos, canjica, essas coisas. Eu falo, não. Então sábado eu vou ter uma festa junina, é no sábado que eu vou comer alguma coisa. E já como bem pouquinho. Eu super te entendo. Então já virou esse hábito, essa rotina. Você pode comer, mas você escolhe não comer, né? Isso. Você escolhe. Eu sou igual você, eu amo bolo. Bolo de chocolate para mim era uma perdição. E, como você, no início do ano eu decidi que eu iria perder 6 quilos até o meio do ano. E eu consegui realizar o meu desejo, porque eu coloquei, não importa o que aconteça, eu vou fazer. Eu coloquei um porquê bem definido do porquê eu iria fazer aquilo e eu determinei. Eu olhava, quando as pessoas me perguntavam, eu simplesmente olho e falo assim, não importa o que aconteça, eu vou conseguir, ponto, acabou. Ninguém vai me parar, porque aquilo foi uma decisão genuína. Isso. Como você. Isso. Quando eu tava chegando perto dos 6 quilos, eu falei, mas eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar, no corpo que eu quero chegar, então eu consigo mais. E aí eu defini que eu iria iria perder 10 quilos. Faltam 4,5 kg, 4,5 kg. E eu falei, até outubro, aconteça o que acontecer, eu vou chegar lá. E voltando à história do bolo. Eu amo comer bolo. Eu ainda sempre brincava que se quisesse me dar um presente de aniversário, era só me dar uma forma de bolo de chocolate que tava bem pago. Era o melhor presente da face da terra. Só que esses dias eu tava, antes do meu evento, fiquei muito nervosa. Por tudo que tinha que resolver, a palestra e tal. E aí eu falei, eu vou comer um bolo de chocolate na sexta-feira, o evento era no sábado, eu vou comer porque eu sei que me acalma. Só que aí eu fiz um bolinho de caneca e tal, que eu sabia que ia me saciar, mas daí eu comi aquilo, eu falei, puxa, não era tudo o que eu me lembrava, do que eu me lembrava antes, não era tudo aquilo. Porque tantos dias, tantos meses numa reeducação alimentar, numa vida nova, seguindo novos hábitos, vivendo uma rotina nova, que aquilo perdeu o sentido. Isso. Ele perde o sentido. Por isso que eu falei que eu te entendo. Eu posso comer. Porque as pessoas acham que emagrecer, entrar nessa rotina de emagrecer, vida saudável, é chato. Não é. Até você ir levando, é ter a constância. Você vai levando, você vai levando. E aí quando você vê, você gosta de viver daquela forma. Você opta em viver daquela forma. É a constância. E isso faz toda a diferença. Porque daí chega num momento que você fala, não, eu posso comer, eu só não quero comer. E se eu for comer, eu vou comer pouco. A escolha é sua. A escolha é sua. Isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero mais comer uma forma inteira de bolo. Exatamente. Eu quero comer 2, no máximo estourando 3 pedaços e aquilo já não vai me fazer tão bem, entendeu? Meu marido fez aniversário em maio e ele fez um bolo de chocolate porque ele sabe que eu gosto. O aniversário era dele, mas ele fez o que eu gosto. Mas o presente era seu. O presente era meu e eu fiquei super feliz. Aí eu comi 2, eu falei, mas tem uma forma inteira, eu não quero mais. Aí eu recebi visita. Aí eles comeram quase tudo o bolo. Eu falei, graças a Deus que é assim, eu não vou precisar comer. Eu também nem queria mais comer. Então, assim, muda o teu psicológico. Isso. As pessoas acham que ter rotina é chato, mas na verdade, ter rotina, ter disciplina é libertador. É muito libertador. É muito chato. A maioria acha que é chato. Eu sou sagitariana, não sei se tem alguma coisa a ver ou não, mas tudo que você lê, fala, sagitariano gosta de viajar, de festa, não gosta de rotina, de liberdade. Casada com virginiano.
Que gosta de tudo certinho. Tudo certinho, né? E além de virginiano, uma pessoa que teve uma cadeira aí militar, então Regras, tudo certo. regras e regras. E ele sempre cobrou a rotina de mim, principalmente que eu colocasse rotina na nossa filha, desde criança. E eu achava um porre. Eu falava assim, cara, como ele é chato, né? Então, assim, aí vai pra praia, tem que ver o óleo, pneu, não sei o que lá, segurança da família. Pra mim, ir pra praia, entrar no carro e ir. E depois que eu fiz 40 anos, e olha, eu já tinha estudado PNL, traçar objetivo, faço PDI dentro das empresas, fiz gestão de projetos, que você fala em PDCA, você fala aqui, você fala ali, na minha vida, nada. E depois que eu fiz 40 anos, eu comecei a sentir falta da rotina. Eu falei assim, mas a rotina é bom. É boa. A rotina é muito boa. E isso foi uma virada de chave, inclusive, para nossa prosperidade. Começou a prosperar, a criar. Então, assim, a rotina, ela é boa. Quem fala que não gosta é porque não a conhece. Exatamente. O quanto a rotina te tira dessa zona de conforto e faz você ter sucesso. A disciplina, né? A constância. Eu falo que você primeiro tem que ter a clareza. Isso. Vai dar clareza, você vai traçar os seus objetivos, mas é traçar de verdade, não só da boca para fora. Depois de traçar o objetivo, você vai para a parte da disciplina, que é ter a rotina, e aí é questão de tempo para você ter resultado. Se você pensa dessa forma, você fala assim, mas se seguir isso é muito fácil. De fato é fácil. Só que primeiro você tem que entender que é importante e é bom, e seguir esse passo a passo que não é difícil. Depois de um tempo seguindo essa rotina, de realmente traçar os teus objetivos e fazer aquilo acontecer, não importa o que aconteça, pode desabar o mundo, pode acontecer o que for. Você tá determinado, porque como eu falo, tem que ser genuíno. Genuíno. É quando você decidir verdadeiramente que você vai fazer, você vai fazer. Uma pessoa, quando ela decide verdadeiramente que ela vai parar de fumar, ela vai parar de fumar. É verdade. É que a pessoa ela não decidiu ainda, ela vai falar. Esses dias eu conversei com a mulher e eu falei, você não decidiu de verdade? Não, eu decidi, você não decidiu de verdade. Porque eu tenho na minha família, o meu pai, ele decidiu verdadeiramente que ele ia parar de fumar. E no dia que ele decidiu, ele simplesmente parou e nunca mais colocou um cigarro na boca, ele não sentiu desejo de fazer aquilo. Porque teve que acontecer algo para ele realmente virar a chave e falar assim, acabou, a partir de hoje eu não fumo mais. Aí eu falei isso para ela, olhei, me responde de verdade. Você decidiu verdadeiramente? Daí ela olhou para mim, já pensou? Eu falei, não, você não decidiu. Ela falou, realmente não decidi. Isso é para tudo. Então, no momento que você decide verdadeiramente que vai emagrecer, você vai emagrecer, não importa o que aconteça. Pode desabar o mundo, acontece o que acontecer, você vai fazer aquilo, vai fazer aquilo se realizar. E é assim com tudo. Então, para você ter resultados, você primeiro vai ter que ter clareza do porquê que você quer fazer, porque quem tem um porquê bem definido vai suportar qualquer como. Exato. Aí você vai ter a clareza do porquê que você quer fazer aquilo e se você realmente quer fazer aquilo, né, realizar o teu sonho. Aí você vai para um próximo passo, que é traçar os objetivos, metas, resultados do que você quer. Aí você vai colocar data de início e data de fim, porque agora você tem clareza do que você quer. Daí você começa a trabalhar, eu já sei que eu preciso começar aqui e terminar aqui. Até data tal eu preciso entregar esse projeto, eu preciso realizar esse algo. Agora, o que eu preciso fazer em todos esses dias para chegar lá? Eu preciso acordar às 6 da manhã, 7 da manhã? Qual que é a rotina que você tem que ter? Eu tenho que fazer isso de manhã, de tarde eu tenho que fazer isso. Aí você vai ter um planner ou algum organizador no seu celular e você vai colocar todas as suas tarefas. E aí você pode pensar, mas isso é muito chato. Não é, porque você sabe cada hora que você tem que fazer cada coisa, e aí você faz na hora certa e quando você trabalha menos. Exatamente. E aí, se você pensar, então quer dizer que se eu tiver organização do meu tempo, do meu dia, do que eu tenho que fazer, eu vou trabalhar menos? Sim. E daí você vai concentrar energia em outras coisas, e aí exatamente, aí você vai sobrando esse tempo, porque eu sei que às 9 horas eu tinha que estar aqui para fazer o podcast, legal. Agora eu já sei que quando eu chegar na minha loja, até o meio-dia eu tenho que fazer tal coisa. De tarde eu tenho que fazer A, B, C e D, e eu tenho isso tudo programado no meu celular. Vou falar que é fácil nos primeiros dias? Não vai ser fácil.
Mas você vai pegando o hábito de fazer aquilo. E aí você vai se organizando. Aí eu sei que dia tal eu tenho tal coisa, e você vai se programando. Quando você vê, você tá numa rotina gostosa, você tem mais tempo para viver, você tem mais tempo para fazer outras coisas, curtir com a família, porque o que a maioria reclama hoje? Que não tem dinheiro e não tem tempo. Exatamente. E é nisso que eu tento ajudar as pessoas, é ter mais dinheiro e ter mais tempo. Porque no momento que eu passei a ter mais organização, eu comecei a faturar mais e ter mais tempo para viver com as pessoas que eu amo. Então, rotina não é chato, rotina é libertador, disciplina é liberdade. Só que, enquanto você acredita que é o contrário, você vive numa desorganização frenética, porque eu já estive desse lado, Sim. de fazer 1000 coisas e não fazer nada. Um exemplo. Todo mundo já passou por isso. Você tem um monte de coisa para fazer que é importante. E você sabe o que é importante. Só que o que é importante geralmente vai dar mais trabalho. É um pouco mais chato, talvez, de fazer. E aí tem várias outras coisinhas. Sim. Você vai optar em fazer todas as outras coisinhas e no fim do dia você fez um monte de coisa. Só que são todas as coisas que não vão fazer você ter mais dinheiro. Não te trouxeram resultado. Não te trouxeram resultado nenhum. E ainda vão ter ocupado um dia todo da tua agenda, da tua semana, e você não chegou em lugar nenhum. Você só fez por fazer. Você postergou aquilo que tinha que fazer, né? Porque o que vai te trazer resultado, dinheiro e tempo, tudo que é de bom, vai dar um pouco mais de trabalho. Isso é óbvio. E vai te tirar da zona de conforto. Vai te tirar da zona de conforto. Só que aí, como o seu cérebro está tentando te sabotar o tempo inteiro, a tua mente vai contar um monte de histórias e narrativas para te fazer desistir antes de você mesmo começar. São as historinhas que a gente conta para nós mesmos. Mais 5 minutos, deixa para segunda-feira. Isso. Já tá. Começar a dieta na segunda. Ou, poxa, a gente já tá em outubro, deixa pro ano que vem. Poxa, tem 3 meses. Inclusive, essa era uma fala da minha prima, que eu tô ajudando ela, né, na mentoria. Já é outubro, ela passou a vida inteira desse jeito. Já é outubro, setembro, não, já tá no final do ano, deixa pro ano que vem. Gente, a gente tá falando de 3, 4 meses. Mas ela e o grande percentual da população é assim. Vamos já viver o final do ano. Isso, exatamente. E o que tá totalmente errado. Porque o que não dá pra fazer, Dani, em 3, 4 meses, dá pra você mudar uma vida. Em 3 meses eu emagreci 14 quilos. Pois é. E aí as pessoas não acreditam nisso. Então é essa troca de mentalidade, de falar assim, olha, eu falei pra ela, você já tá com tantos anos. Nunca é tarde pra começar nada, mas você já está com tantos anos. Se você piscar o olho, você vai estar com X. Daí ela regalou. E é verdade. Opa! Eu falei, daqui a tantos anos você já vai estar com X. Se você continuar do jeito que você tá, eu coloquei ela só pra pensar, que é a clareza. Vai acontecer isso, 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 isso. Ela ficou apavorada. Eu falei, então você tem 2 opções, ou continuar do jeito que você tá, na sua zona de conforto, ou você começa a agir agora. A escolha é tua, daqui 3, 4 anos não reclama. Não reclama. A opção é sua, o que você quer? Não, eu quero mudar. Então, beleza, você vai aceitar tudo que eu falar? Porque se for pra fazer da boca pra fora, falar só da boca pra fora que vai fazer e não fazer, a gente nem começa. Porque daí nem você perde tempo e nem ela perde tempo. Só que ela aceitou o desafio e, olha, já tá no 2º livro. Que bacana. No 2º livro, ela tá arrebentando. Todo dia eu checo lá, porque ela manda o print de onde ela terminou o dia seguinte e quantas páginas ela leu. Eu, cara, a bichinha tá lendo rápido. Orgulho. E o orgulho mais dela com ela mesma. É isso mesmo. Quando eu vou conversar com alguma pessoa, eu falo assim, não precisa tentar me enganar, porque você não tá me enganando, você tá se enganando. É isso. O meu pai falava muito isso. A pior mentira é aquela que é contada para você mesmo. É a narrativa que você vai alimentando, aquelas historinhas, e quando você vê, você não chegou a lugar nenhum e ainda tá acreditando naquela historinha, sabe? Então tem que parar com isso. Agir como adulto mesmo. Agir como adulto. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Exato. E o que mais tem hoje? É adulto com comportamentos infantis. Exatamente. É um monte de homem com barbado, com 30, 40 anos, que é como se tivesse 15. Isso. Isso é muito triste, na verdade. Isso é triste e é preocupante, né? Bastante. Extremamente preocupante. Ainda bem que eu tô casada. Eu também. Bruna, você falou do cigarro e eu sou ex-fumante. E eu vou te falar assim, ó. O cigarro me ajudou a emagrecer. Calma, gente, eu vou explicar. Calma, antes que vocês pensem. Eu fumava uma carteira de Marlboro vermelho por dia. Isso em 1900 e bolinha. E eu engravidei, não fumei durante a gestação,
E quando a minha filha era bebê, eu voltei para a faculdade, e aquele negócio assim, Bruna, me dá um trago. E me dá um trago. Só que você chegava em casa, você tinha um bebê. Uhum. Em uma das vezes que eu peguei a minha filha no colo, ela estava cheirando a boteco, a bar, porque o cigarro, ele te remete a isso, né? E aí eu cheirei, eu falei assim, cara, ela não pode estar cheirando a bar. Uhum. Eu sou a mãe dela, eu sou a pessoa nessa vida que mais tenho que cuidar dela. Uhum. E ali eu decidi que eu não fumaria mais e realmente eu nunca mais fumei. E por que que o cigarro me ajudou a emagrecer? Quem é ex-fumante sabe que é um vício difícil de Sim. você largar. Os primeiros 6 meses eu não tomava cafezinho preto. Porque Eu remetia ao cigarro. remetia ao cigarro. Cafezinho preto depois do almoço, acender um cigarro. Cervejinha. Uhum. Então, não saí, não fui em barzinho, não tomei mais cafezinho preto. Isso foi um período. Comi muita bala, muito doce, balinha de goma. Tinha que ter alguma coisa na bolsa. Chicletes. E aí, quando eu iniciei o processo de emagrecimento, foi uma das coisas que realmente eu falei para mim mesma assim, cara, você deixou de fumar. Por que que você não vai emagrecer? Você lembrou de uma vitória que você teve? Lá atrás, Uhum. né? Faz mais de 20 anos que eu não fumo. Então, lá atrás eu lembrei. Eu falei assim, e foi muito difícil. E era um dia de cada vez. E foi, então, vai ser a mesma coisa nesse processo de emagrecimento agora. Eu tenho o objetivo macro, mas agora eu vou nos micro. Qual que é? Você vai de 1 em 1 quilo, né? Eu penso dessa forma. Eu vou de 1, consegui 1, agora vamos pro próximo. E não passei fome. Exato. Como arroz, feijão, salada, minha proteína. Não, porque as pessoas acham que é passar fome, que é você assim, mas você vai se tornar chata. Não, eu tomo um vinhozinho no final de semana, mas eu não tomo mais uma garrafa. Eu também. Eu como um pedaço de bolo. Eu como bolo também, mas eu não como a semana inteira, Uhum. né? Eu como no sábado. São suas escolhas que te fazem ter o resultado que você quer. E cada dia que eu me olho no espelho, é muito gratificante o que eu vejo. Então é gratificante eu olhar que eu não fumo mais, porque a coloração da minha pele, quando comparada com alguém que fuma, é diferente. É gratificante eu olhar o corpo voltando. É gratificante eu não ter mais dor no joelho. É gratificante eu ver a gordura visceral diminuindo. É gratificante eu saber que não estou mais pré-diabética. É gratificante subir as escadas da minha casa e não estar ofegante. É gratificante eu ter pique para namorar, porque você passa a não ter. Exato. Né? Existe assim, eu coloco uma lista de coisas que são mais gratificantes agora com a perda de peso do que antes, né? Então assim, tava em barzinho direto, saí, e não é que eu não vá, mas simplesmente eu não preciso tomar 3 garrafas de cerveja, comendo batata frita, daí a polenta frita, daí o torresmo, daí que é tudo delicioso, eu não tô dizendo que não é, mas é gratificante hoje eu olhar, e é muito engraçado, assim, depois eu vou te contar o que que é. Mas eu cheguei pro meu marido esses dias atrás e falei assim, já que eu consegui os 22 quilos e agora eu aumentei a minha meta, eu tô pensando que eu quero isso aqui. Você acha que é possível? Dele é. Se você continuar na tua constância e na tua disciplina, é possível você chegar aqui. Eu falei, então a gente vai trabalhar para isso. E o primeiro de tudo é você acreditar, mais uma vez, verdadeiramente. Isso! Se você acreditar verdadeiramente e definir, não importa o que aconteça, você consegue atingir aquele objetivo. Consegue. A questão é que as pessoas, elas colocam metas, objetivos, sonhos, só que ela não move uma palha. É só tipo, eu quero ter uma Ferrari, mas será que você quer pagar o preço para ter uma Ferrari? Eu não tô falando nem o valor de comprar a Ferrari. Sim. É o que você vai ter que, ao longo do caminho, ter que fazer para conquistar aquela Ferrari. Esse preço é muito maior. Então, você definiu verdadeiramente e aí você teve resultado. E quanto mais resultado, é aí que entra a questão dos objetivos, da rotina, da disciplina. Você começa a ter pequenos resultados, micro vitórias. Isso. E é isso que vai te deixando com combustível para continuar. Porque uma pessoa, um exemplo, vamos supor que você tivesse feito ao contrário. Decidiu que queria emagrecer e fez como a maioria. Foi lá e quer perder 10 quilos em um mês.
Isso vai ser muito inconsistente, porque às vezes ela pode até conseguir uma semana, 2, fica sem comer, porque daí ela vai cortar Porque aí é sacrifício. Isso aí mesmo. É loucura. Exatamente. É loucura. Porque daí ela vai cortar tudo. A gente tá falando de emagrecer, mas serve pra tudo na vida. Tudo. Corta tudo de uma vez. Ela não vai conseguir manter por muito tempo. É porque ela tá querendo um resultado imediato. Que nem a pessoa, eu quero fazer 1 milhão em um mês. Não é que seja impossível, mas é difícil. É muito difícil. Então, se você pensa que nem a gente fez, né? Foi parecido a nossa jornada. É 1 quilo de cada vez. Quando eu consegui um, aí eu vou pro próximo. E quando você consegue aquele você fala, meu Deus, eu consegui, eu venci. E aí essa microvitória te faz querer continuar. Aí entra a constância. E entender o processo, né? Porque assim, como eu estava quase no grau 1 de obesidade mórbida, é óbvio que os primeiros meses foram muito rápidos. Sim. Entendeu? Assim, diferente de uma pessoa que tem menos quilo, que ela vai... óbvio. Qualquer alteração que eu fizesse na minha refeição, muito rápido. Agora, deu uma estacionada. Vai mais devagar. Vai mais devagar. Então, aí, assim, o que meu marido falou? Então, agora nós vamos alterar alguma coisa da sua alimentação, intensificar o seu treino. Mais gasto calórico. Então, é um processo. Opa, então agora sim, eu sei que estacionou, mas eu não desmotivei. Ele já tinha me preparado que os primeiros meses seriam rápidos, pelo peso que eu tava. Eu tenho 1,58 m e cheguei a quase 90 quilos, então você pense. Então é óbvio que os primeiros meses seriam rápidos. Então eu já vim também preparando mentalmente para que esse momento chegaria. E que agora eu vou vai começar a ir mais devagar. Mas você falou do desejo, né? De ter um desejo genuíno, de querer algo e chegar a algum lugar. Eu estou relendo o livro Pense em Riqueza, do Napoleão Hill. Amo as obras dele, assim. E é muito engraçado, porque eu devo ter lido esse livro em 2014, 2015, quando eu era muito mais restrita de conhecimento. Então, quando você pega e relê, são tantos insights que vêm que naquela época não vieram, ou talvez eu não acreditasse, ou enfim. E uma das coisas que ele fala ali já nos primeiros capítulos é sobre o desejo ardente de querer algo. Esse desejo genuíno aliado a você traçar uma meta com objetivos, né? Um plano de ação. E ele conta várias passagens e várias histórias, mas ele conta a história de Edwin Barnes, que queria ser sócio de Thomas Edison. Sim, né? Eu li também essa. Você viu? E aí ele fala o quê? Que ele sai da cidade dele, vai até a empresa de Edison com um objetivo. Eu vou ser sócio, esse é o objetivo macro, né? Vou me tornar sócio de Thomas Edison. E aí ele tem que traçar vários objetivos. Então, o primeiro é entrar na empresa. Ele trabalhando no cargo mais baixo. Né? Trabalhando no cargo mais baixo. Mas ele está lá dentro. E ele tinha esse desejo tão ardente, tão genuíno, e ele não tinha dúvidas que aquilo iria acontecer, que anos depois ele se torna sócio de Thomas Edison, né? Então, pegando isso, Bruna, e tudo que a gente vem conversando, a gente tá falando sobre traçar metas, né? Como que você faz para você, na tua trajetória, o traçar a metas e se manter focada em um momento, né, que nós vivemos, onde assim, as distrações são absurdas, e eu diria que 90% delas estão... o celular. Inclusive, na minha palestra eu falei sobre isso. As distrações são muito grandes, e vem de tudo quanto é lado. Você está bombardeado de distração o tempo inteiro. E aí entra uma parte legal da minha história, que foi tudo esse ano, sabe? Esse ano eu tava era um domingo, ensolarado, tava eu sentada, com a TV ligada e mexendo no celular. Foi numa época que eu tava bem perdida ainda, que já sabia que eu tinha que fazer algo, mas tava perdida. Meu marido, do nada, parou do meu lado e falou assim, você consegue ficar sem mexer no celular, sem sentir tédio? Aí eu fiquei olhando com essa cara pra ele, tipo, sabe a Nazaré? A criança da Nazaré? Aí eu assim, na hora, eu respondi que sim, que eu conseguia. E fiquei bravo dele ter me perguntado um absurdo daquele, mas é porque doeu. E aí, os dias foram passando e eu... Como a gente fica brava, né, quando mexe com a gente. Aí os dias foram passando e aí eu com o celular na mão, só que aquilo foi bom, porque plantou uma semente. E fez parte da minha jornada pra eu chegar onde eu cheguei aqui hoje. Aí eu pegava o celular, ficava vendo assim, vídeo,
de repente eu lembrava daquela pergunta, daí eu desligava o celular. Aí passava um tempo, tava eu lá vendo, aí eu lembrava da pergunta e desligava o celular. E aquilo foi me incomodando. E eu pensando, não, eu tenho que dar uma solução pra esse negócio. Aí eu me toquei que eu não conseguia ficar sem mexer no celular, sem sentir tédio. Eu precisava o tempo inteiro estar escutando algo, vendo um vídeo, um podcast, uma série. Eu precisava o tempo inteiro. Ah, vou cozinhar, celular ali. Ah, eu vou fazer tal coisa, o celular está ali. E aí aquilo começou muito a me incomodar. E aí eu cheguei e falei pra minha prima. Eu falei, eu preciso parar de mexer no celular. Porque eu comecei a realmente me tocar que eu ficava assim 3, 4 horas no TikTok. Fazendo o quê? Só que eu contava uma narrativa pra mim mesma de que eu não ficava vendo bobeira. E de fato eu não ficava vendo bobeira, videozinho besta. Eu ficava vendo coisas que eu tava aprendendo. Mas não adianta nada você só tá se alimentando e não passar pra fora o teu conhecimento. Sim. E eu só ficava me alimentando, vendo vídeo bom, mas fazer o que com aquilo? Nada. E o tempo ali foi passando, as semanas foram me incomodando, e cada vez eu lembrava daquela aquela pergunta que não saía da minha cabeça. Eu tenho que dar um jeito para aquela pergunta. E aí eu baixei um aplicativo que limitava o tempo do uso dos outros aplicativos. Baixei. Coloquei lá, mexi nele, coloquei o TikTok, Instagram. Padronizou. Padronizei. Tudo que me deixava muito tempo, eu joguei tudo num pacote só e falei, agora eu vou mexer em 1 hora só por dia em tudo isso daqui. A ideia era boa, mas não deu muito certo. Por quê? Quando dava minha 1 hora, porque eu quero que você entenda o seguinte, que quando você não tem consciência do que você tá fazendo, o tempo passa voando e você fica ali, e você tá passando pra cima. Sim. E você vai, e você não tem consciência de que passou 15 minutos, 20, 1 hora, 2 horas, você não tem consciência. E eu fiz isso com a minha prima, inclusive, e ela sentiu a mesma coisa que eu senti. Aí a gente naquela de passar, você não tem consciência e você vai. Quando eu via, tinha dado 1 hora. E eu gastava com um aplicativo só, que na maioria das vezes era o TikTok. Aí eu falei, cara... Tá, não tá, vamos. Aí eu ia lá e aumentava, porque às vezes parava num vídeo que eu tava gostando, aí eu ia lá e aumentava mais 1 hora. Aí eu voltava pro meu vídeo e ficava. Quando eu via, já tinha passado mais 1 hora. Eu falava, ai, eu tô me sabotando, não dá, sim, não dá pra continuar dessa forma. Aí teve um dia que eu aumentei 3 vezes, o próprio aplicativo falou, é algo mais ou menos assim, mas você vai aumentar de novo? Veio uma notificação, você vai aumentar de novo, da próxima tenta se controlar. Era algo mais ou menos assim. Eu fiquei tipo, que abusado! Quem você falei, tá fila do pra me falar um negócio desse? Só que foi bom. Porque daí eu falei, ai, não dá. Continuar desse jeito não dá. A ideia em si é boa, mas eu preciso de algo a mais. Enquanto eu não me controlo sozinha, eu preciso de ajuda. E aí eu pensei, então, e se eu baixar um aplicativo que bloqueia o aplicativo que limita os outros aplicativos? E foi isso que eu fiz. Baixei o aplicativo que bloqueava o aplicativo que limitava os outros. Aí eu falei, tá, mas precisa de senha. Se eu colocar uma senha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu ainda vou me sabotar, eu não estava preparada para dar conta sozinha. Aí eu esperei meu marido chegar em casa, montei tudo bonitinho, bloqueei, tudo certinho, fui lá, esperei ele chegar. Quando ele chegou, eu falei, ó, coloca uma senha aqui, mas não esquece. E não me conta. E não me conta. Ele foi lá, colocou a senha no aplicativo, bloqueou. Nos primeiros dias, eu ainda me sabotava, porque eu não tinha consciência de que se eu gastasse aquela minha 1 hora, acabou, daí só no dia seguinte. E eu utilizo o Instagram, as redes sociais também para trabalho. Sim. Então, o que começou a acontecer? Eu vou falar de sucesso, para mim foi um sucesso, uma vitória aquilo. Nos primeiros dias, eu gastava essa 1 hora logo no início. Só que daí eu comecei a ter consciência, opa, eu não posso ficar aqui passando videozinho para cima, porque senão eu não vou conseguir responder algum cliente num momento importante. E o cliente é mais importante. E aí os dias foram se passando, e aí eu comecei a usar menos. Aí o que acontecia? Eu entrava, começava a passar. De repente vinha eu vou falar uma notificação aqui, né? Uma notificação mental. Uma notificação mental, fazia, pum, não mexe, porque se você precisar, você não vai ter. Aí eu, parava. Daí, beleza, parava, daqui a pouco eu abria inconscientemente de novo o TikTok, Instagram e tava lá passando. E aquilo começou a virar consciente. Não posso ficar fazendo isso.
que começou a acontecer? Em 1 semana e meia, eu já não estava mais entrando, ficando lá passando videozinho, porque eu já tinha entendido que se eu gastasse a minha hora, eu não ia ter depois. Então, o que eu precisava fazer? Entrar, resolver o que eu precisava resolver e acabou, saía dali. Com 2 semanas, eu já nem gastava mais a minha 1 hora, porque eu não tinha mais vontade de ficar vendo vídeo. Aí você focava Eu só no que precisava. entrava, fazia o que eu precisava fazer uma postagem, um stories, ao responder algum cliente e saía. E quando eu percebi, eu já não usava mais aquela 1 hora. E eu percebi que o quanto eu usava aquilo como distração. Só que quando você não tem consciência, isso aconteceu com a minha prima. Nos primeiros dias, quando ela percebia, ela já tinha gastado no joguinho. E ela precisa estudar, porque ela tem metas e objetivos que ela precisa realizar até o final do ano. E aí ela falou, nossa, eu não tinha consciência do tanto de tempo que eu ficava no celular. E hoje, ela fica pouco tempo, igual eu também, porque já faz umas semanas que ela fica pouco tempo, não gasta, ela entra, faz o que ela tem pra fazer e pum, já sai. E isso que são as distrações. A nossa maior distração hoje é o celular e depois são as pessoas. Né? A ambiência que você se encontra. Ambiência. E se você tem pessoas que te puxam pra trás, que vão falar, você é louca, por que você tá fazendo isso? Imagina, pra que você vai perder tempo? Pra que você vai correr? Pra que você vai... Isso não é pra você. Isso não é pra você. Isso também é uma distração. Então, quando você começa a ter consciência, porque no início você não sabe que você não sabe. Exatamente. E você tem que trazer pra sua consciência e começar a ter, opa, eu tô fazendo isso aqui tá me prejudicando, mas como que agora eu paro com isso? É achar soluções pra te tirar daquelas distrações. E buscar pessoas e ambientes que vão puxar o teu elástico o tempo inteiro. Vão falar, ô, você consegue, vamos, mais um. Opa, parabéns, você tá conseguindo, agora dá pra ir mais. Ó, você precisa agir. Ó, você precisa fazer tal coisa. E só de conviver também com pessoas que estão fazendo, você fala assim, poxa, eu tenho que fazer também. Eu acredito muito na ambiência, mas muito, 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 muito. É aquele ditado, né? Ande com 5 idiotas e você vai ser o sexto. Ande com 5 pessoas prósperas, você vai ser a 6ª pessoa próspera. E não é nem falando só que nem coach, que você tem que andar com pessoas ricas que você vai ser o 6º rico. Não, é andar com pessoas que realmente vão te puxar pra cima. É isso. Assim, ó, se a gente pensar, nós fomos criadas já assim. O meu pai falava assim, Daniele, dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, assim, né? Eu já falei em podcasts anteriores que meu pai era muito mais velho que minha mãe. Então, se meu pai fosse vivo hoje, salvo engano, ele teria 104 anos. Então, ele era muito mais velho. Então, ele foi um homem... Já era muito sábio. Muita, muita sabedoria. E meu pai foi um cara muito boêmio. Então, ele casou com a minha mãe anos depois. Então, eu não vi essa boemia do meu pai, mas eu ouvi, né, das pessoas, assim, conviveram com ele. Então, a vida trouxe muito ensinamento. Então, meu pai criava a gente com muitas frases, do tipo assim, conhecimento ninguém te tira. Dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, né? Então, era muito assim. E tinha um olho clínico de bater e falar assim, essa pessoa não é companhia para você. Só que a gente, quando é adolescente, a gente não escuta nada. A última pessoa na vida que você escuta são os seus pais, né? Mas enfim, daí você falando, parece assim que eu escuto a vozinha dele, sabe? Falando. E ele falava muito de disciplina, muito. Meu pai era muito assim na questão de disciplina, constância, pelo menos esse foi o pai que eu conheci, porque eu já não conheci mais aquele homem boêmio, né? Conheci já um senhor. Quando eu nasci, ele tinha 58 anos. Nossa, Dani. Viveu até os 90. Então, foi assim, um mega aprendizado. A gente está falando aqui, Bruna, sobre o tempo todo, né? Constância, disciplina. Início do ano passado, eu fiz um curso em São Paulo que um dos mentores, porque eu não tenho nem coragem de falar facilitador, para mim ele é um mentor, era o Bernardinho. Ah, que legal! Muito show, guria! E aí, a gente sabe o quanto, né, ele é conhecido por essa incansável uma pessoa de muito resultado, né? De resultado e excelência. E ele fala que resultado é a junção, né, da constância, da disciplina e de valores bem alinhados. E ele é conhecido muito pelos números, pelas métricas, né, o quanto ele coloca ali a performance em números, né, mas ele também fala sobre propósito, ele também fala sobre superação, aquelas vitórias que ninguém vê, mas que muda algo por dentro.
Você acredita que resultado precisa ser sempre mensurável em números ou pode ser também resultados subjetivos? Exemplo, trabalhei uma crença limitante. Isso não é número, mas pode mudar algo. Pode, com certeza. É que tem muitas pessoas que são mais de números, outras nem tanto. Eu já sou uma pessoa que nem tanto sou assim de números. E para mim, depois que eu comecei a entrar nesse mundo de resultado, de disciplina, tudo é vitória. Tudo. Um exemplo, o que é vitória para mim? Eu não contemplava a natureza, eu não olhava para o céu, eu simplesmente estava num estado automático, como a maioria está, e Sim. só ia. Eu não vou falar nem Você vivendo, não vai tá no sobrevivendo. aqui e agora. Não. E só o fato de eu contemplar a natureza, ver, sabe quando aparece aquele no pôr do sol, que às vezes fica rosa, fica laranja? Sei. Cara, aquilo para mim me dá um estado de presença, para mim aquilo é uma vitória, é uma micro vitória. Sim. Porque eu comecei E é subjetiva, não é mensurável. Exatamente. Então, para mim, aquilo é uma vitória. E, às vezes, o que é vitória para mim não é vitória para você. E nem sempre são números. São pequenos atos, são pequenas ações. Às vezes, um pequeno gesto que você teve durante o dia que vai te deixar mais próximo do teu objetivo, do teu sonho, de realizar aquele seu maior sonho da vida, já é algo que não é mensurável, mas que só você sabe o quanto aquilo está sendo importante para você, sabe? Então, Sim. tudo, independente do que seja, se sejam números ou não, só você vai saber o que foi uma micro vitória na tua vida ou não. E é que a maioria das pessoas acha que é só número e dinheiro. Ou, um exemplo, seu objetivo é emagrecer 30 quilos, o macro. Quem tá olhando de fora vai falar, que legal, você conseguiu, parabéns, vai pensar que foi fácil, que em um ano você conseguiu, exato. Mas só você sabe que às vezes ter levantado sem pensar 5 minutos, levantou e foi, é uma vitória. Ninguém tá vendo o teu sucesso por trás dos bastidores. E aquilo que você abriu mão, né? Do bolo, né? O dia que você não quer comer um pedaço de bolo, porque você não quer mesmo, não é que você não gosta, eu gosto, mas eu não quero. É uma vitória, só que ninguém tá vendo, só você sabe. Exatamente. Por isso que eu falo que ao decorrer das semanas, dos meses, aquela constância, você olha pra trás e assim, meu Deus, o quanto eu sou forte, o quanto eu sou disciplinada, o quanto eu sou... Nossa, eu sou uma pessoa maravilhosa. E você começa a ver todas as qualidades que você tem. E você fala assim, eu consigo, se eu conseguir isso, eu consigo isso aqui também, que você fez com o cigarro e depois você trouxe para a consciência e lembrou daquela história. Poxa, se eu conseguir com o cigarro, que é mais difícil. Exatamente, que é mais difícil. Eu consigo emagrecer também. Porque o doce, ele é um vício, né? Assim como o cigarro é um vício, o doce também é um vício. Bruna, você falou sobre contemplar, né? O pôr do sol, estar aqui e agora. Você acredita na lei da gratidão? Que quantos mais gratos nós somos por aquilo que já temos, mais emanamos uma energia para trazer aquilo que queremos? Eu acredito, mas é um pouquinho, como que eu posso falar assim? Eu acredito nisso, só que a maioria quer forçar demais essa gratidão. Eu acho que tem que ser verdadeiro. Genuíno. Tem que ser genuíno. Porque, assim, tem gente que tem uma facilidade muito maior para tudo agradecer, que é uma pessoa mais, assim, eu digo que eu conheço, né, a minha colaboradora, a Flávia, ela é exatamente assim, tudo para ela é lindo e maravilhoso. Tem gente que acha que aquilo é mentira, mas é o jeito dela. Sim. Então, ela tem uma coisa, ela tem um que a mais do que às vezes eu tenho. Então, eu sou grata, só que minha forma de gratidão é um pouco mais, eu vou falar que é um pouco mais sucinta, mas é o meu jeito. E aí tem algumas pessoas que podem olhar e falar assim, você não tá sendo grata. Então, por isso que eu falo, eu acredito, mas cada um tem a sua forma e a sua intensidade. Eu concordo com você. Eu acredito muito nisso, mas eu não sou a pessoa que vou ficar olhando para você e falando assim, ai, gratidão, Bruna. Eu também não. Gratidão, Bruna. Mas eu sou grata. Eu contei para você antes do podcast os desafios que eu e o Fábio passamos na nossa vida de casal, aonde chegamos a morar e como que foi. Então, quando eu olho para trás, eu sou grata. Falo, cara, por a gente ter passado essa dificuldade, por ter morado nesse lugar, eu tive a possibilidade de fazer a minha primeira pós, que melhorou, me trouxe uma promoção, então melhorou a nossa condição financeira, que daí foi indo. Então, eu sou grata.
Mas eu não fico constantemente assim, gratidão, gratidão, gratidão. Mas eu sou grata. Do eu seu olho, jeito. Né? Do meu jeito. Eu olho para trás com gratidão. Porque você sabe que todas as peças não se juntam para você ser a pessoa que você é hoje. Até quando eu tô muito brava com algo que aconteceu, naquele primeiro momento não consigo ser grata, não consigo, tô sendo muito transparente, passa, eu falo assim, nossa, mas eu sou grata por isso, porque ali eu aprendi isso, nem que você aprenda a não ser como aquela pessoa, mas foi uma lição. Ou aprenda a não ter aquele comportamento, ou um comportamento que você teve que não tem congruência com a pessoa que você é. Mas naquela situação você teve aquele comportamento, daí você fica com raiva da situação, aí você sai da situação, analisa de uma outra forma e fala assim, puta, obrigada, Deus. Obrigada porque você me ensinou. Mas então, eu entendo o que você quis dizer, porque eu não sou a pessoa que vou ficar... Porque a gente tá na mesma ideia, né? É mais ou menos Mas isso. Aqui, eu sou grata. Eu sou grata pelas pessoas difíceis que passaram na minha vida, eu sou grata pelas situações difíceis que eu tive na minha vida, que me trouxeram aqui hoje. Eu sou grata pelas dificuldades que eu passei com o Fábio, porque daí eu tava no meio daquilo e falava assim, não, eu não sou isso, eu estou isso. E agora eu preciso fazer algo para mudar. Então, eu sou grata. Eu não posso não ser grata. Sou grata pelos meus pais. Tiveram vários desafios. Quem não teve? Gente, a maioria das terapias por aí é para trabalhar pai e mãe, que é a raiz de tudo. Se você teve um pai e uma mãe, você tem traumas. É simples, né? A minha filha uma vez falou assim para mim, tem alguns anos atrás, porque você me critica em tudo, porque não sei o que lá. Claro que gerou uma reflexão em mim, mas ela falou assim, eu vou ter que fazer muita terapia por causa de você. Eu falei, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Claro que depois causa reflexão e você pensa assim, puta, isso que ela falou, ela tem razão, né? Eu estou repetindo um padrão, porque nós repetimos inconscientemente, então eu preciso mudar esse comportamento. Mas, cara, eu também estou me tratando. Vão todo mundo junto. Vão todo mundo junto. Sabe uma coisa que você falou que me ajudou a me transformar bem? Foi a me transformar muito, na verdade. Foi esse eu não sou, eu estou. Porque eu era uma pessoa muito, muito ansiosa. Chegou a dar taquicardia de eu parar no hospital. Uma coisa muito grave. E eu olhava para aquilo e falava assim, mas por quê? E na minha consciência eu pensava assim, eu sou essa pessoa, eu nasci assim. Até conhecer um mentor que ele falou exatamente isso. Você não é ansioso, você só está. E tudo que você está, você pode deixar de ser. E isso entra também para a questão da desorganização, da procrastinação, da pessoa pensar, não, eu nasci procrastinador, faz parte da minha essência, tá no meu mapa astral, eu sou assim. E quando você sabe a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, eu fui sempre assim. E vou morrer assim. E vou morrer assim. Então, e eu conheço muita gente que fala, não, eu sou procrastinador. E quando você passa a ter entendimento, conhecimento das coisas, você entende que não é que você não nasceu assim. Você, em algum momento do percurso, você deixou se tornar assim. Mas se você só está sendo procrastinador, você consegue deixar de ser. Implementando as coisas corretas, como aderir a uma rotina, um planejamento, uma organização. E aí você percebe que você só se colocou naquela posição. E se você se colocou, você consegue sair de lá. Exatamente. E não é difícil. É algo que tem que ser trabalhado primeiro aqui, né? Daí você passa a ter clareza, daí você começa a entender, entra na disciplina e quando você percebe, você começa a ter resultados, ter mais tempo para viver com a tua família, curtir teu filho, teu marido, a vida, curtir a vida, viajar, desfrutar do que essa vida tem de bom, de melhor, né? Que Deus deu ali o conhecimento para o homem poder fazer, para a gente poder desfrutar de tudo isso, enfim. E aí você começa a ter mais resultado, o resultado te traz mais dinheiro, e aí você começa a viver de verdade, porque até então você olha para trás e você percebe que você só sobreviveu. Isso mesmo. E a gente tem que lembrar, assim, que o pensamento, ele traz uma emoção. Essa emoção, ela traz uma atitude, e essa atitude traz um resultado. Quando faz tempo que eu não ministro palestra, mas quando eu tô em palestra eu falo muito sobre isso. Imagine que você quer uma pizza, eu vou falar o sabor que eu gosto, que é uma pizza portuguesa. Ela teve um pensamento, que era uma pizza portuguesa. Ela me gerou uma emoção.
puta, uma pizza portuguesa com aquele ovo, eu amo ovo, aquele queijinho derretido, ela vai gerar uma ação, né? Uma ação que é o quê? Eu vou ligar na pizzaria, eu vou pedir uma pizza. E vai gerar um resultado, que é a pizza vai chegar em casa e eu vou comer. Bem, então, assim, se a gente pegar esse exemplo, a gente entende que, por isso que você falou, começa aqui. Começa na cabeça. Então, começa essa mudança de mindset, né? Quando a gente fala, eu estou, e isso eu falava, cara, eu lembro de eu falar isso, assim, com tanta verdade dentro de mim, e agora até abrindo aí para quem está assistindo a gente, quando eu falo em momento difícil, é porque em um dado período da minha vida, e eu te contei ali, nós moramos dentro de escola. E cara, quando você chega nesse período, te dá uma sensação de fracasso tão grande, tão grande. Eu nunca esqueço quando a gente saiu da escola e fomos pro sobrado, meu marido falou assim, nós resgatamos a nossa dignidade. Então, para você ver o quanto aquilo era forte, né? Mas durante aquele período que eu sou grata, porque ter morado dentro de escola me possibilitou fazer a minha primeira pós, visto que não se pagava aluguel, água e luz, quando eu olho para trás e sendo grata a tudo aquilo, mas eu lembro que eu falava para ele constantemente, eu não sou isso, eu estou nessa situação, eu não sou essa situação. Eu não nasci para isso aqui, porque entra o quê? Eu não quero ser uma sobrevivente. A vida é muito maior que isso. Então, e inúmeras vezes, Bruna, eu fingia que a minha casa não era aquilo, entende? Era totalmente diferente. Então, é só um momento, uma fase que vai passar. Todo dia eu estava motivada? Claro que não. Tiveram N situações aí que em outras ocasiões eu vou contar, que nós tivemos muita dificuldade e que, cara, você olhar para tudo aquilo e ainda ter um pensamento positivo e agradecer naquele momento, que daí entra na questão de ser grata, naquele momento eu não era grata, eu tava puta de estar vivendo aquilo. Mas hoje eu olho para trás e falo, cara, obrigada, né? Obrigada, porque isso me proporcionou isso, o aprendizado disso, e principalmente da onde eu não quero mais estar. Então hoje eu sei, né? E aí começa a trazer a clareza de muita coisa também. Agora, o que eu tenho que fazer para poder ir mais longe, para realizar um sonho, traçar um objetivo? E sabe que foi naquele momento que eu fiz a minha primeira formação em coaching. Então, assim, por isso que eu digo, né? As pessoas só vêem as cachaças que a gente toma, né? Não sabe o estômago que a gente leva. Porque, assim, era um momento mega difícil e a pessoa foi fazer uma formação em coaching. E aquilo me ajudou demais e eu comecei a traçar o objetivo de como eu sairia daquela situação. E se procurar nas minhas gavetas, eu tenho até hoje o certificado. Como que eu fiz o passo a passo. Quando, como, com quem. Você fez um plano de ação. Fiz um plano de ação para eu sair daquela situação e deu super certo, a gente tá aqui hoje, né? Bruna, a gente falou 1 milhão de coisas aqui. Para a gente organizar isso em pensamentos e falar para o pessoal que está nos assistindo que de repente tudo que a gente falou, ou parte do que nós falamos para muitas pessoas é utopia, isso não existe, isso é livro, é lei da atração, é qualquer coisa assim. Mas vai ter aquele percentual que tocou e falou assim, cara, mas eu quero mudar. Eu estou nessa situação, eu não sou essa situação. O que você daria assim como um ponto de partida? Eu sei que no decorrer você já deu vários, mas para que a gente o organize, para que a pessoa esteja vendo, pegue esse final e fale assim, opa, isso que ela falou, agora eu vou colocar no papel. Bom, tudo vai começar pelo sonho, o objetivo que você tem. E como a gente já falou aqui, tem que ser um sonho, um objetivo, uma meta que seja um desejo ardente, que tem que ser verdadeiro, genuíno, aquele que você fala assim, vou dar um exemplo, comprar uma casa, e aconteça o que acontecer, eu vou comprar minha casa, é um sonho. Independente do que você precise fazer para chegar lá. Depois, é você ter a clareza do porquê. O porquê. Comece pelo porquê. De você ter essa clareza do porquê que você quer aquilo, o que você deseja por aquilo, o que vai te fazer se mover mesmo. É ter todo um entendimento. Depois que você tem essa clareza,
já vai resolver 50% dos problemas. Aí a gente vai para traçar um plano de ação, é o objetivo. Quando que eu vou começar? O que eu vou precisar fazer e quando é que eu vou realizar isso aqui? Eu não tô falando que vai ser 100% daquele jeito, porque percalços vão aparecer no meio do caminho. Mas vai ficar muito mais fácil de você realizar aquele objetivo. Então eu já sei quando eu vou começar, mais ou menos o que eu tenho que fazer aqui dentro, para daí e essa data de final, até lá qual que vai ser a data que eu vou realizar esse sonho. Parece bobeira, mas não é. Porque você está se comprometendo com você mesmo de que até a data tal aquilo vai acontecer. Pode ser que aconteça antes, pode ser que aconteça um pouco depois, mas eu digo assim, sonhe grande, porque mesmo que você não chegue no objetivo traçado, você ainda vai chegar muito mais longe do que se tivesse colocado um sonho, uma meta pequena. Perfeito, Bruna. Então não tenha medo. Não tenha medo, sonhe grande, até porque dá o mesmo trabalho sonhar pequeno, sonhar grande. Exatamente. E eu tava muito nessa antes, de sonhar pequeno. E aí eu consegui resultados pequenos. E se você sonhar grande, mesmo que ainda naquela data não se concretize, mas pode ter certeza que você vai ter chegado muito mais longe. E depois desse objetivo atrelado a tudo isso, é eliminar as distrações. Distrações e ambiência. Quando você começa... Porque como que você vai realizar um objetivo se você tá 4, 5 horas no TikTok, no Instagram, no YouTube, igual eu tava antes? É muito difícil. Eu digo que é como se você estivesse num oceano escuro, navegando, em meio à tempestade, você não tem GPS, não tem bússola, você tá indo. Você pode até chegar num lugar bom, mas a probabilidade é muito pequena. Sim. Então, eliminar essas distrações, ter clareza e se munir de pessoas que realmente vão te ajudar a chegar mais longe. Que daí é ambiência. Que daí é ambiência. Daí a pessoa fala, não, não faz isso, porque eu já passei por isso, faz assim. Isso. Olha, não vai por esse caminho, porque esse caminho é assim, assim, assim. Aí a gente já entende que dá pra seguir pelo caminho. É aprender com o erro dos outros e escutar a crítica de quem já chegou em algum lugar. Entende? E aí é questão de tempo. É só questão de tempo, porque se você tiver um sonho, aí você vai para clareza, você determina, você elimina distrações, se mune de pessoas que vão te empurrar, acabou. É só questão de tempo para você realizar o seu sonho e o seu desejo, porque daí ninguém te para. E é isso mesmo. E eu gostaria de complementar tudo que a Bruna falou, que quando você tem um objetivo macro, tudo bem você recalcular a rota, né? Tony Robbins fala bem assim, ó, sucesso deixa as pistas. E muitas vezes a gente tem que ter alguns tropeços, que é o que você falou que vai acontecer como lição aprendida, recalcula a rota e volta para o teu objetivo. Então, Daniele, o que você quer dizer com isso? Estou em um processo de emagrecimento, hoje é um dia que tá frio, tá chovendo, aconteceu alguma coisa, eu tô triste, comi um pedação de bolo e não fui para academia. Beleza. Tá tudo Continua bem. No teu objetivo macro, recalcula a rota, amanhã reinicia tudo de novo. Isso é do ser humano, né? Por que eu gosto de falar isso? Para que as pessoas que estão vendo não pensem que a gente acha que é tudo lindo e maravilhoso, que não é. Não. Existem Tem muitos dias difíceis. Obstáculos, mas o sucesso deixa pistas. Recalcula a rota e continua. Isso entra no auto-amor, que é não se culpar, não se punir. Isso. Teve um mês em específico esse ano que eu não consegui emagrecer nem 500 gramas. E tá tudo bem, porque eu tive que viajar, eu tive evento para fazer, então acaba que você sai do teu planejamento. Isso. Mas tá ótimo. É subir na balança ou chegar ali no teu objetivo e falar, tá tudo bem. Essa compaixão por você mesmo, esse auto-amor, e falar assim, amanhã eu continuo a dieta, amanhã eu faço o que eu preciso fazer, e não se culpar, porque não tem como sair 100% certo. Não vai sair. O teu objetivo traçado. Não vai acontecer. Mas o fato de você errou agora numa alimentação, tá, mas ainda tem as outras alimentações durante o dia, tem as outras horas do dia e você pode continuar normalmente. Exatamente. E se você tiver esse autocuidado com você mesma e não ficar se punindo, acabou. Aconteça o que acontecer, você vai chegar lá. Como eu falo, né? Mais uma vez, é só questão de tempo. Bruna, para quem quer a tua mentoria ou a tua palestra, como que a pessoa te acha?
Bom, para me encontrar no Instagram, né, eu sou estrategista de resultados, ajudo as pessoas a realmente terem resultados, traçar objetivos e planos. O meu Instagram é Bruna, aí a continuação do Almeida sem o A, BA no final. Bruna, vou lançar um desafio aqui agora. Sim. Vamos fazer uma palestra juntas? Opa! Bora? Vamos! Tô entrando de cabeça nesse mundo das palestras, dos eventos, porque eu sei que assim a gente consegue passar o nosso conhecimento para muitas pessoas. E esse é eu sinto que é o meu chamado. Eu preciso falar, eu preciso expor, e eu sei quantas pessoas são desorganizadas, não têm disciplina, e juntando o seu conhecimento com o meu, com certeza a gente vai explodir muita cabeça, vai ajudar muita gente. E além do conhecimento, passar o que nós vivemos de real. É real. Que se a gente tá aqui, não foi tudo um mar de rosas, né? Não. Você tem a tua história, eu tenho a minha, e isso é fabuloso. É fabuloso. E com certeza, tudo que a gente tem de conhecimento vai ajudar muitas pessoas. Com certeza. Porque o que pra gente parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito porque as pessoas, elas não estão nesse nível de conhecimento. E eu falo, se eu conseguir tocar o coração de uma única pessoa, você já tá valeu. louco. Não, já valeu tudo. Exatamente. Porque saber que você tá tocando pessoas como me tocaram, como te tocaram Isso mesmo. Não tem preço que pague. Exatamente. E lembrando que hoje é óbvio pra gente, mas nem sempre foi. Exatamente. Né? Então, o que assim, é normal pra gente, um dia não foi. Um dia não foi, exatamente. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo riquíssimo. Por favor, curte, compartilhe, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês querem de diferente, o que eu posso trazer de conteúdo aqui, porque essa é a ideia. A ideia é enriquecer as nossas vidas de conhecimento. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.